tem muita gente falando aqui que vão invadir o Congresso. Porque você não viu o que estão falando? Eles marcaram uma manifestação lá pra Brasília, invadir Brasília, dia 15. Hoje? Pra dia 15. Pra terça-feira? Eles ficam colocando imagem sabe 2013 que eles invadiram o Congresso? Eu lembro. Também colocaram algumas imagens das diretas em que o pessoal, na verdade, ficava lá cultuando o Congresso. E aí eles, olha só! Não, assim, os caras são foda. Eles a gente não pode falar palavrão, desculpa. Eles são sacanas, viu? Mas sacana também, sacana. Eles são, sei lá, sacripantas. Mentecaptos. Volta palavrões. Falar do Ron DeSantis. Olha lá, só pra vocês se contextualizarem, olha lá. Estão postando foto do Congresso invadido e falando que dia 15 vai ser gigante, exército, sabe? Cara, tudo aquelas... apesar de a gente falar do PT, eu acho que a gente tem que falar algumas coisas dessa nota, do relatório. Vocês já devem ter comentado, mas eu não, e disso aí. Mas enfim, vamos... O que só você viu? Isso é uma pergunta que me deixa encabulado. Dizer que só eu vi, eu acho que muita gente viu, mas eu vi antes algumas coisas que eu já deduzia que ia ser. Eu fiz um tweet. Aliás, me sigam no Twitter, eu tô tweetando bastante, né? Tá lá, Ricardo, tracinho pra baixo, Ricardo, MBL, no Twitter. Me sigam no Twitter, eu tô tweetando lá. E aí eu escrevi um negócio antes de sair relatório, antes de sair tudo. Eu disse, olha, eu acho que as Forças Armadas vão intencionalmente colocar um relatório ambíguo, dúbio, pra ficar jogando com o Brasil. Por que eu acho isso? Porque as Forças Armadas, elas estão no momento, e a gente tem que olhar, assim, em termos da história do Exército, né? A história das Forças Armadas. Estão num momento muito favorável. Muito favorável. Pensem vocês que quando houve a redemocratização, o Exército estava profundamente humilhado. Ele saiu de um governo militar que teve os seus momentos de glória em termos econômicos, tá? Conseguiu crescer e tal, mas ele estava saindo muito mal. Ele saiu muito mal, ele saiu descredibilizado. Você teve uma comissão da verdade para investigar todos os crimes da ditadura e você começou naquele período a uma produção enorme, que já vinha desde os anos 60 na prática, né? Mas uma produção de documentário, de livro, de tese contra o exército, ditadura, papapá. E as esquerdas democráticas que fizeram o processo de transição, de redemocratização, elas estavam no auge, Constituição de 88, né, tortura nunca mais. O Exército estava naquela condição. Então o Exército tinha saído muito humilhado. Isso há o quê? 88, 98, há uns 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás. Essa era a situação. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, né? Teve Tancredo, teve Sarney, teve Collor, e foi Fernando Henrique, Lula e tal. E hoje nós vemos o inverso. Nós vemos a tal da Nova República em uma crise fodida, né? O PT, que foi quem mais governou essa Nova República, desmoralizado profundamente, porque afinal de contas não dá para esquecer mensalão, petrolão, essas coisas todas. Então no máximo que você pode falar é o PT voltou à democracia, mas todo mundo sabe que o PT é ladrão. E isso tá na consciência até das esquerdas. O PT roubou, entendeu? As pessoas sabem disso. Elas fingem, criam factoides, histórias, mas elas sabem disso. Então, um PT desmoralizado, os outros partidos, MDB, PSDB, que fizeram essa transição, desapareceram, não tem mais essa força, e Jair Bolsonaro, que botou 7 mil militares no poder, fez um governo com a maior quantidade de militares que já houve desde a época do regime, um exército muito fortalecido, com milhões de pessoas querendo o retorno e algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares efetivamente indo nos exércitos, fazendo preces, orações, gritando, velhos, gritando, socorro, me acuda. Um negócio grande para o exército tomar o poder. Então, assim, o clima para as Forças Armadas está muito bom, cara. Tá muito bom. Os caras estão saindo de um governo onde eles mandaram um monte, com milhões de pessoas querendo que eles tomem o poder, vendo no exército o último esteio da manutenção da vida no Brasil. E é óbvio que o exército não quer perder esse enorme capital político. Porque pensem o seguinte, toda instituição tende, essa é uma tendência inerente à dinâmica das instituições, a aumentar o seu poder. Então o MBL é uma instituição, o MBL quer crescer e aumentar o seu poder. As instituições que são
da República, criados oficialmente pela Constituição, pelas leis, também tem uma dinâmica interna de aumentar o seu poder. Então, o STF, o que o STF viu em todo esse processo? Um meio de se tornar o garante da democracia brasileira e aumentar o seu poder. Então, a gente viu o judiciário aumentando o seu poder. E o Exército? A mesma coisa, só que do outro lado da corda. Então, o Exército, as Forças Armadas, aumentaram muito o seu poder. E por isso que já me parecia óbvio que eles iam lançar um negócio ambivalente, que não ia dizer, não, teve fraude sim, porque no momento se eles dissessem que teve fraude, eles teriam que intervir. Eles teriam que considerar que a eleição foi nula e tal. E eles não querem isso. O Exército não quer tomar o poder. O que eu vejo o Exército querendo é ter um grande capital político para, no governo Lula e nos próximos governos, fazer muitas demandas. Várias demandas. Que vão desde demandas pessoais para os militares, benesses e tal, até parcelas e fatias do poder, que eles não querem sair todo mundo de vez e ficar ninguém. Acho que eles vão querer ter um espaço ali, ter por exemplo, um peso maior no Ministério da Defesa. Eu lembro que na época que o ministro era o Nelson Jobim, o Exército tinha muitos atritos, houve um período que tinha muitos atritos com o tal do Nelson Jobim, lembro bem disso. Então, colocar uma pessoa mais afinizada com eles, ou talvez até um general, se eles conseguirem. E é isso, eles estão jogando ali com o capital político, meio que dizendo com o PT, a gente que está garantindo a ordem aqui, entendeu? Tem esse relatório, mas... E, ao mesmo tempo, não querer desmobilizar completamente essas pessoas, dizendo, não, tá tudo certo, vocês todos estão enganados e tal. Então, você veja a nota. O que a nota teve o cuidado de dizer? Manifestações democráticas contra os poderes, são bem-vindas. A gente é contra os excessos, mas essas manifestações estão tudo ok. E aí, depois ele menciona, não, porque o legislativo, onde é a casa principal, ou seja, ele está dando um recado para o TSE/STF. Ele está dizendo, as manifestações são legítimas, desde que não haja excesso, e a casa mais representativa, o poder mais representativo é o legislativo, não o judiciário. Isso é um recado. Sim. Entendeu? Então, é intencional. E eles vão ficar fazendo isso porque eles querem capital político. Outro ponto que é bem interessante. Ele sai da discussão sobre urna. É uma nota que ela assim... Você falou, pô, é a terceira nota, eles vão soltar o relatório. Aí teve uma nota, aí eu falei, mas vamos falar novamente disso? Não. Agora eles já saíram desse assunto e foram para um assunto que acho que é de interesse muito maior deles enquanto instituição e menos do Bolsonaro. Eles se colocaram ali como uma espécie de poder moderador, eu senti. Exato. Porque eles deram uma bronca ali no fundo, é uma bronca no Alexandre de Moraes no judiciário. Alimenta acesa a esperança da turma que tá na rua, porque no fundo, nós estamos à disposição, os poderes têm que ser harmônicos. E a tese do 142 da galera sempre foi muito a linha do... porque aí um poder convoca quando tá desarmônico, que tipo, pra cabeça da galera, assim, pô, tá desarmônico aqui, é o seguinte, eu sou presidente da Câmara, eu tô convocando o Exército, ele vai resolver. Exatamente. Ele vai botar as coisas em ordem. Exato. E aí daí vai prosseguir. Exatamente. E eles, de forma muito dúbia, eles jogam esse elemento, que aí a galera, viu? Eles estão de olho, a cobra vai fumar, a onça vai beber água, e aí eles vão mantendo aquilo que ajuda eles. Enquanto essas pessoas estiverem na frente dos quartéis, é maravilhoso pra eles. Lógico. A dinâmica de poder nessas negociações que você citou facilita demais. Só que eu sinto que é um momento de superação do Bolsonaro pra eles e é um momento de empoderamento deles. Não tenho nenhum elemento... Também eu também acho. Sim, de informação secreta. Eu sinto que assim... A galera tá na porta, é das Forças Armadas, Exato. é dos quartéis e não é na casa do Bolsonaro. Exatamente. E muitos desses locais, eles são bolsonaristas, mas eles foram na seguinte linha, que absurdo, o Lula ganhou, é uma fraude o Lula ganhar, não só a fraude eleitoral, eles alegam também que o STF atuou de forma política para permitir que o Lula recuperasse seus direitos políticos, e vamos ser honestos, é verdade, porém com o beneplácito e apoio e atuação do Bolsonaro, e... eles recorrem quem? As Forças Armadas. E nisso o Bolsonaro vai ficando impotente. Ele vai ficando diminuído na relação. Exatamente. Porque tem uma coisa, quando a gente estava fazendo as manifestações e tal, antes do Bolsonaro ser tão grande, não é porque o Bolsonaro não era esse tamanho todo, já tinha um grupo minoritário, que eu acho que vem desde 2013, que eram os tais dos intervencionistas. Sim. Que a gente fez um grande esforço para isolá-los, porque eles queimavam o filme de todo mundo, porque eles ficaram lá pedindo ditadura, volta do exército, e a gente isolou. E nesta época das manifestações, eles
representavam uma parcela pequena do público total que acorria aos nossos atos. Era uma parcela pequena. Ora, o que a gente viu quando o Bolsonaro chega? A gente viu uma fusão entre intervencionistas e bolsonaristas. Naquele slogan que eu considero maravilhoso, intervenção com Bolsonaro no poder. É um slogan muito bom. Isso eu vi faixas dos intervencionistas quando estavam juntos. Era intervenção militar já com Bolsonaro no poder. Ou seja, não é qualquer intervenção, é com Bolsonaro no poder. Então tinha essa coisa. A intervenção se dá com Bolsonaro. Bolsonaro ganhou, Bolsonaro é presidente, tal, a intervenção tem com ele. Mas agora ele não está mais no poder. Então, a ideia de uma intervenção militar já com Bolsonaro no poder perde um pouco a força. Agora é só intervenção militar já. Ponto. Não precisa mais ter o Bolsonaro no poder. É muito engraçado isso. Que o lance da intervenção militar com o Bolsonaro no poder é como se eu viesse com um urso numa jaula, colocasse aqui na sala. Aí eu falei, gente, eu vou soltar o urso, ele só vai matar o Júnior. Ele vai deixar o outro cara montar nele. O Ricardo vai montar nele, mano, e o urso é o urso do Ricardo. Você acha que você soltou o urso, vai fazer o que ele quiser. Mas na cabeça deles, eles têm um controle. Não é intervenção aqui, mas os militares vão lá, vem o Supremo Tribunal Militar. Assim, as teorias todas dessa turma da intervenção sempre foram muito engraçadas. Eu lembro tinha a intervenção com o Moro, né? Que eles iam teve esse sub. Pô, clássico 2015. disso, Manifestações 2015. Tipo, vinha uma intervenção militar e aí os militares nomeavam o Moro pra fazer a faxina geral. Entendeu? Então, basicamente, chegava o militar, né? Senhor juiz Sérgio Moro, aqui estão todos os deputados e tal, faça por favor a sua faxina ali. Ok, tudo bem, vamos fazer a faxina então. Você é ladrão, vai pra casa, vai embora, você vai preso. Os primeiros que eles iam se vingar é dessa galera que fica gritando na frente do quartel, eles querendo dormir. Esteja tudo preso. É muito bom isso aí. Então, mas voltando, concluindo aqui o raciocínio. Então foi isso. Houve uma fusão da intervenção com o bolsonarismo. Essa fusão ela está se soltando aos poucos. Sim. E as Forças Armadas só tem a ganhar com isso, cara. Como instituição, elas só tem a ganhar. Porque é óbvio que elas não vão fazer nada. Até porque, também é uma coisa que eu comentei no meu Twitter. Novamente me siga, Ricardo _Belli. Eu comentei lá o seguinte. Não se faz com uma hegemonia que os Estados Unidos hoje têm no mundo um golpe militar, ainda mais num país do tamanho do Brasil, sem o apoio dos Estados Unidos, cara. Isso não existe. Se você fizesse um golpe aqui sem a anuência americana, você teria tantos problemas, tem embargo. Isso é uma confusão tão grande, meu amigo, que o Brasil realmente ia virar uma Venezuela. Você não faz isso. Um dos problemas da Venezuela é ter uma ditadura que não é pró-americana. Isso é um problema muito sério, porque você está no continente que os caras têm uma força enorme. Entendeu? Os Estados Unidos é o maior poder global até hoje. E ele exerce o seu influxo muito direto na América inteira. Então você não faz um golpe no Brasil sem a anuência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não têm interesse nenhum em promover um golpe na República de Banana do Brasil sem nenhum tipo de contraparte, criando um problema para eles, sem necessidade. Dor de cabeça gigante. Sendo que o Lula não é um esquerdista radical. O Lula é um cara totalmente maleável na conversa, especialmente com a ala do Partido Democrata. O Lula é um cara maleável. O Lula não vai fazer aqui um governo cubano. Não vai fazer isso. Então não tem sentido os Estados Unidos apoiar isso aí. Então o exército não faria nada. Mas eles não querem fazer nada. Eles querem manter as pessoas aí, vai pedindo aí, intervenção militar. E aí, na hora da negociação com o próximo governo, que é o governo Lula, eles vão fazer as demandas deles. Galera, algo assim, eu não vou entregar qualidade pra vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, tec,